Pronto, já tirei. Os meninos estão chegando aqui. Certo, João vai entrar já já. Ivone está aí, Rebeca, Micael e Caio. Certo. Bom dia, pessoal. Débora é aniversário de Débora e ela foi liberada, que é aniversário. Certo. Pronto, pode começar, Patrícia. Quem chegar, eu vou adicionar. Tá bom, só um instante, eu já vou pegar aqui o livro do nome. Deixa eu olhar aqui quando eu falo. Parada aqui na página 18, eu vou dar uma relembrada antes da gente ir para o é a página 18 do livro, tá certo, gente? Bom dia para vocês todos. Pronto. Eu vou dar uma espelhada no livro, que eu vou só recapitular um pouquinho isso que a gente viu, essa parte aqui, para depois a gente ir para números reais. Então, só um instante. Eu vou abrir o livro de vocês aqui. Deixar ali o da série anterior, certo? Mas é a página 18. Vou dar uma relembradinha que a gente estudou. Deixa eu ver aqui. Estou carregando aqui o livro, viu? Só um instante. Peraí, viu, gente? Estou tentando recarregar aqui o livro de vocês. Só um instantinho. Tem 6 pessoas por fora. Agora vai. Pronto. Compartilhar o livro aqui para a gente dar uma relembradinha do que estudamos nas últimas aulas. Essa parte aqui já vimos. A gente tinha parado aqui, né? Nessa página que eu tinha explicado. Exemplos de raízes exatas, que são números racionais, e não exatas, que são irracionais. Eu tinha feito alguns exemplos, ó, e acrescentei até mais alguns. Aí também eu expliquei como é que você encontra uma raiz de um número irracional. Então, nessa página 18 eu vou só dar uma recapitulada assim, viu, gente? A gente vimos só um exemplozinho de como é que você encontra a raiz de um número irracional.
Geralmente, quando a gente tira a raiz quadrada de 4, que é 12, a raiz dos quadrados perfeitos, a raiz de 81 é 9. Agora, existem raízes que elas não são exatas. Então, por exemplo, aqui, quando eu estava fazendo na segunda-feira a raiz quadrada de 2, aí você quiser descobrir, agora você vê o seguinte, ó, que a raiz de 2, ela vai estar entre 1 e 2. Por quê? Como ela é tão pequenininha, a raiz de 2 vai estar entre 1 e 2 por conta do seguinte, ó, que a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Aí, como você está querendo encontrar a raiz de 2, fica entre 1 e 2. Então, a gente tem o seguinte, você vai fazendo aproximações para os décimos e para centésimos. Mas aí, deixa eu ver. Deixa eu ir aqui por 4. Vou dar uma relembradinha só nessa parte aí. E depois a gente volta aqui por ele. Certo? Então, vou recapitular novamente esse exemplo da página 18. Que aí no livro ele fala de uma forma mais um pouco complicada, viu, gente? Estou querendo saber a raiz quadrada de 2. Quando a gente terminou naquele dia, na revisão. Então, para saber a raiz quadrada de 2, você faz o seguinte. Página 18, o último exemplo, certo? Que começa a página. Você faz uma listinha aqui dos quadrados perfeitos. Por exemplo, fazer só alguns, certo? Para você ter uma ideia. Os quadrados perfeitos são aqueles que você multiplica um número por ele mesmo e dá uma raiz quadrada. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, a raiz quadrada de 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9. Raiz de 9 é 3. 4 vezes 4 é 16. E assim por diante, certo? Assim você vai fazendo os próximos quadrados perfeitos. Então, se você observar, a raiz quadrada de 2, ela não está entre os quadrados perfeitos. Quando você observa que uma raiz, aqui não é aquela questão de decomposição não, viu, gente? Aquela questão de decomposição, aquelas outros tipos de raízes. Quando você observa que essa raiz quadrada de 2, ela não está entre os quadrados perfeitos, então você já identifica ela como um número irracional. Ou seja, ele vai ser o valor da raiz quadrada de 2, mesmo que a gente não saiba agora, vai ser um valor que, com casas decimais e com infinitos números, tá certo? Mas para você encontrar aproximações, você não precisa fazer infinitos números, você só precisa encontrar uma casa decimal ou duas. Quando a gente encontra uma, a gente chama de aproximação para o décimo. Quando encontra duas, chama de aproximação para o centésimo, e assim por diante. Então, aqui eu vou recapitular esse exemplo que na última aula foi já no finalzinho. Então, quando você não encontra a raiz dele dentro dos quadrados perfeitos, você pega umas aproximações aqui. A raiz de 2. Eu gosto sempre de fazer assim, fica bem melhor, porque essa questão aí do livro explica um pouco mais complicado. Se você ver aqui a raiz de 2, não vai ser 3. Eu vou começar por 3, porque a raiz de 2 ela está maior do que 1 e menor do que 4. Então, você pega essas duas raízes aqui, ó, que são próximas. A raiz de 2 é como se estivesse aqui, ó, entre 1 e 2. Então, você pega a raiz de 1 e a raiz de 4. Você faz sempre isso aqui, com esse símbolo aqui de desigualdade, porque a raiz de 2 é menor do que 1 e menor do que 4. Isso facilita para você praticar. Então, aqui a raiz de 1 é 1, a raiz de 2 a gente ainda não sabe, né?
e a raiz de 4 é 2. A mesma coisa que eu já estava fazendo naquele vídeo. Aí o que a gente tem? Quando for fazer uma aproximação de uma raiz irracional, se a gente for fazer por falta de número, você pega o menor. Geralmente sempre a gente pega o menor número, certo? Então a raiz de 2 vai ser 1, algum número que a gente vai tentar encontrar através de aproximações. Ok? Só lembrando que essa parte aqui a gente viu bem na normal. Eu vou apagar aqui os quadrados perfeitos. A próxima assunto aí é bem mais simples, sobre números reais. A outra parte do meu trabalho é essa. Então, eu preciso encontrar uma casa decimal, que corresponde aqui ao décimo, para eu encontrar a raiz quadrada de 2. Então, o que a gente fez naquele dia? Na segunda-feira. A gente pegou 1,4. Isso aqui você vai fazendo por tentativas. Tentativas são as multiplicações. Eu tenho 1, qualquer número que eu não sei ainda. Aí você vai fazendo. Dá trabalho, dá, mas é a única maneira de você encontrar sem usar a calculadora, certo? Então você vai fazendo 1,3 vezes 1,3. Lembrando que raiz quadrada é sempre uma multiplicação de dois números iguais. Aí eu vou testar 1,4 para ver se chega próximo de 2. Não vai dar exato, porque a gente viu que não faz parte dos quadrados perfeitos. Depois que eu testar essa multiplicação e chegar próximo de 2, então a minha aproximação da raiz de 2 vai ser 1,4. Certo? Aquele que a gente fez com 1,3 já ficou um pouco mais distante. Vamos testar com 1,4. Não sei qual foi a que o livro colocou. Então, 1,4 vezes 1,4. Vamos lá. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. Eu deixo o espaço em branco no próximo fator da multiplicação. E 1 vezes 1 dá 1. Somando isso aqui, ó. 6 mais 0, 6. 5 mais 4, 9. E 1 mais 0 dá 1. Olha só que boa aproximação a gente fez a alternativa. Se tivesse ficado distante de 2, sim, eu esqueci de botar as casas decimais. Tem uma, duas casas, eu ando uma, duas. À esquerda, certo? Se tem duas casas decimais, após a vírgula, tanto no primeiro fator ser multiplicado como no segundo, eu tenho que colocar duas casas decimais aqui. Então, a raiz quadrada de 2, com aproximação para o décimo, a gente já encontrou aqui essa interrogaçãozinha, que foi quanto? 4. Se tivesse ficado distante o valor, foi 1,96, se esse valor tivesse ficado distante, a gente ia fazer o seguinte, ia aumentar de 1,4 para 1,5. E aí você ia fazendo as tentativas até chegar no valor próximo. Mas como a gente já encontrou, porque naquele dia a gente foi com 1,3, né? Então aqui a raiz quadrada de 2, com aproximação para o décimo, que é essa primeira casa decimal aqui, é 1,4, certo? Então, quando você for, já a gente vai ver outros exemplos de números irracionais. Aí, se eu quiser continuar a encontrar aproximações para 1,4, eu só encontrei a raiz quadrada de 2, sendo 1,4, com aproximação para o décimo. Mas se eu quiser mais uma casinha decimal, então eu vou fazendo tentativas, certo? Como tem aí na página 18 do livro, ele fez com 1,4. Aí depois ele vai encontrar uma casa a mais. Deixa eu ver se ele fez aqui. Ele encontrou uma casinha a mais. Vamos fazer aqui. Vou fazer só mais uma casa, até os 100 pés, a gente já tá bom, porque a gente não utiliza tanto, a gente só utiliza mais até os 10. Fazer só mais um por questão de exercício, né? Para ajudar você com os exercícios. Então, se eu quiser saber novamente a raiz quadrada de 2, eu já sei que vai dar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Porque o 2 aqui, ó,
é maior que 1 e o 2 é menor que 4. A raiz quadrada de 1 é 1 e de 4 é 2. Então, você pega o número menor, que aí a gente chama de extração da raiz quadrada por falta. Por falta, certo? Então, eu coloquei esse 1 que veio daqui. E o 4 eu fui encontrando através dos tentativas. Então, se eu quiser saber agora a raiz quadrada através de uma aproximação para centésimos. Deixa eu ver essa palavra. A gente vai fazer até centésimo, viu? E depois disso não. Vamos encontrar mais uma casa decimal que corresponde aos centésimos, para a raiz quadrada de 2. Então, o que, é que a gente faz? A gente já sabe que 1,4 é uma boa aproximação, chega a ser 1,96. Agora, eu preciso encontrar mais um dígito aqui que corresponda ao centésimo, porque quando eu multiplicar, fazer essa tentativa, aí eu chego mais próximo da raiz de 2, certo? Até aqui já estaria bom para o nosso caso, mas a questão do exercício, às vezes ele pede para fazer até o centésimo, então você vai ter que fazer as tentativas, como eu estou fazendo agora. Então, eu vou colocar um aqui, tá certo? Coloquei um que corresponde à casa decimal do centésimo. Eu vou aproximar para centésimo, a raiz quadrada de 12. Eu vou pegar 1,41 e multiplicar 1,41. Se essa multiplicação chegar próximo de 2, então a gente encontrou uma aproximação boa. Então vai corresponder ao centésimo ano. Certo? Então vamos fazer? Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas é do jeito, viu, gente? 1 vezes 1 dá 1, fazendo a multiplicação. 1 vezes 4 dá 4, e 1 vezes 1 dá 1. Próxima casa decimal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, valeu 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Deixa um espaço em branco e mais outro. Próximo fator a ser multiplicado aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Pronto, agora eu estou dando para. Estou fazendo só as multiplicações, viu? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes 1 dá 1. Fazendo as adições agora, de todos os fatores multiplicados. 1 mais 0 dá 1. 4 mais 4 dá 8. Essa parte aqui ele não mostra no livro, não, certo? Porque são as multiplicações. Ele só mostra já diretamente aqui. 6 mais 1 dá 7, mais 1 dá 8. 5 mais 4 dá 9. E 1 mais 0 dá 1. Essa daqui foi uma boa aproximação. Vamos ver quantas casas decimais tem, viu, gente? Tem 1, 2 casas decimais. O primeiro fator a ser multiplicado, com mais 2 embaixo, faz um total de 4 casas decimais. 4 casas decimais no valor, no resultado da multiplicação, significa que vai ter 4 casas à esquerda. 1, 2, 3, 4. Então, essa foi uma boa aproximação. A gente escolheu um aqui. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Se ele pedir com relação aos centésimos, a gente fez até os centésimos. Se fosse até o milésimo, eu ia escolher outro número. Aí era trabalho, viu? Eu ia escolher um outro número aqui, 2 ou 3, ia fazer as tentativas de multiplicação até chegar próximo à raiz de 2. Né? Mas aí para a gente só basta até o centésimo. Aí no livro ele vai continuando, até do outro lado ele chega até, ele exagera aqui um pouquinho, 1,42, ele chega até o milésimo. Certo? Então eu vou mostrar aqui no livro o que foi que eu fiz. Então, aqui no quadro tem até onde a gente vai utilizar, né? Até o centésimo ou até os décimos. 2 casas decimais. Você vai fazer o teste das multiplicações. Mas aí no livro eu vou mostrar onde até que ele vai, certo? Eu vou voltar para o livro. Eu vou deixar aí esse exemplo, que depois
vocês quiserem rever o vídeo só para ver como é que encontra a raiz quadrada de um número que é irracional, vou voltar aqui, tá bom? Gostei um pouquinho, gente. Então, vamos ver aqui pela a tela do livro, certo? Ainda está na página 18, porque... Só um instante. Carregar de novo. Vou voltar aqui para o livro. Vou lá para a página 18. Que adiantou muito, peraí, não? Só um instante, deixa eu ver onde é que... Não, isso aqui agora não. Já referei essa partezinha aqui, que é bem mais simples. Eu estou recapitulando essa parte de cálculo de raízes, porque é a parte que dá mais trabalho. Aqui da decomposição, eu creio que deu para vocês pegarem mais, né? Assim, entenderem melhor. Aí a gente está aqui, ó. Quando uma raiz é um número irracional, é o finalzinho da página 18. Podemos obter parte da representação decimal do valor dela, fazendo aproximações sucessivas. Então, acompanhe o exemplo de raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2, que eu fiz ali no quadro, ó, está entre 1 e 2. Aí você vai fazendo os testes, né? Quando ele fez 1,4 ao quadrado, é a mesma coisa de multiplicar 1,4 vezes 1,4. Ele encontrou 1,96, igual como a gente tinha feito. Então, é menor que 2. Então, 1,96, já que é menor que 2, então eu posso dizer que a raiz quadrada de 2, aproximadamente, para os décimos, então 4 aqui representa os décimos, ela é 1,4. Agora, se fosse por excesso, aí você aumentaria o 4, colocaria 5. Então, ficaria 1,5 vezes 1,5, que é maior do que 2. Então, seria 2,25. 2,25 passa da raiz quadrada de 2. Então, se ele perguntar assim, no exercício, qual a raiz quadrada desse número irracional por falta? Aí você vai pegar um valor que der menor do que a raiz de 2. No caso aqui foi 1,4, que foi o que a gente fez no quadro. Se for por excesso, então vai ser 1,5. Certo? 1,5 vezes 1,5 passou de 2, deu 2,25. Quando ele fez ali o quadrado, que é a multiplicação de um número por ele mesmo. Então, aqui a gente teria a raiz quadrada com representação do décimo, porque só uma casa decimal. 1,4 seria por falta e 1,5 por excesso de décimo, que é por falta. Aí, o que eu fiz mais? Eu fiz mais um passo ali. Eu já sabia que a aproximação boa para a raiz quadrada de 2 era 1,4. Peguei e coloquei mais uma casa decimal para representar o centésimo, que é o 1 aqui, ó. 1,41 já é uma aproximação boa para a raiz quadrada de 2. Então, eu peguei 1,41, fiz ali no quadro e multipliquei por 1,41. Aí deu 1,9881. Até ali no quadro. Então, nesse caso aqui, seria uma outra aproximação para a raiz quadrada de 2, mas com relação a, veja bem, o número 1 aqui, 1,41, ou 1,41,
Esse 1 aqui representa o centésimo. Então, aqui seria uma representação da raiz quadrada de 2 com representação de centésimos, certo? E no caso, por falta. Se eu quisesse fazer o excesso de centésimo, aí então eu não pegaria 1,41, eu pegaria 1,42, porque o valor ia dar maior que 2, ia dar 2,0164. Mas a gente vai trabalhar, assim, fora os exercícios, que o exercício ele pede as duas formas, certo? Vamos trabalhar mais com raiz quadrada, com aproximação até o décimo ou até o centésimo no máximo. E por falta, né? E não por excesso, certo? Então, aqui a raiz quadrada de 2, se for por excesso, ela ficaria 1,41, que é o que a gente está usando. E se fosse por falta, era 1,41. E por excesso, 1,42. Então, duas casas decimais após a vírgula significa até o centésimo. Né? Então, aqui a gente vai para a próxima página. Olha, aqui ele já exagerou um pouquinho, mas ele fez uma explicação. Se fosse até, quando você tem um após a vírgula, você chama de décimo, centésimo, milésimo. Aqui ele fez uma aproximação até o milésimo. Então, fazendo essa aproximação com a mesma lógica que eu estava explicando ainda agora, a raiz quadrada de 2 com uma aproximação até o milésimo, ou seja, até 3 casas decimais, ficaria 1,414. Por falta, né? Quando eu digo por falta, é porque é o valor da multiplicação do quadrado aqui, 1,414 vezes 1,414, ele é menor que 2, que deu 1,999396. Olha só o que trabalho, né? Então, a gente só vai utilizar até o décimo, no máximo centésimo. O centésimo não seria... E aqui ele fez mais um pouco. Se for por excesso, aí a raiz quadrada de 2 fica aproximadamente 1,415. É claro que se fizer isso aqui na calculadora, vai sair isso direto. Sempre vai aparecer mais dígitos. Esses outros dígitos significam que é o quê? Um número irracional. Ou seja, ele é infinito. Se tivesse mais ocupação na calculadora, vocês iam observar que seria mais números infinitos. E números decimais infinitos representam o número irracional. Certo? Então, ele diz aqui, ó, se continuarmos esse processo, não chegaremos a uma representação decimal exata, nem a uma dízima periódica. Aí ele diz que toda vez que você for extrair a raiz de um número e tem essas casas decimais, décimos, centésimo, milésimo, e assim por diante, né, que a gente não faz manualmente, a gente faz até o centésimo no máximo, porque até o milésimo é muito exaustivo, muito cansativo. Então, toda vez que vocês têm essa situação aqui, tem uma representação decimal exata, que não chegaremos a uma representação decimal exata, nem uma dízima, a gente chama isso de número irracional. Então, aqui ele colocou outros exemplos, gente. Ó. Outros exemplos de números irracionais. Ó. Raiz de 3 é um número irracional, porque se você for fazer as aproximações para encontrar a raiz de 3, vai dar 1,7, aí só testando, certo? Só testando a raiz de 3, você faz as multiplicações para poder chegar. A raiz de 7 também é um número irracional, a raiz de 30 também, a raiz de 9,5, e assim como outras raízes. Então, ele diz aqui também, são também números irracionais, outras raízes não exatas de números racionais. Aí aqui ele coloca bem mais exemplos, certo? Raiz curta de 7, raiz quinta de 10, raiz quarta de 49, raiz curta de 2 e raiz quinta de 0,7. Você não precisa decorar isso aqui. Só precisa entender que quando você extrai a raiz de um número e ele dá um número decimal com infinitas casas, então você já tem um número irracional, certo? Então, deixa eu olhar aqui, ó. Eu passei na aula passada. Eu tinha passado, deixa eu olhar aqui, dessa página. Na página 19, eu tinha passado a questão
9, que era para você... Ó, eu disse assim, faça a questão 9 como prática. Ó, a questão 9 diz assim, olha, no caderno determine por aproximações até os décimos, sem o uso da calculadora, o valor da raiz de... O valor da raiz de 7, de 13 e de raiz de 13. Inclusive, parece até que caiu uma dessas aqui na avaliação. Mas aí não adianta a pessoa só colocar quem é a aproximação aqui, não adianta colocar o que tem na calculadora. O que eu queria que vocês mostrassem era a multiplicação. Por exemplo, se a raiz de 3 foi 1,7, então você mostraria o cálculo de 1,7 vezes 1,7. Que aí vai dar um valor onde chega próximo de 3, certo? Então, nesse caso aqui da questão 9, eu tinha colocado para vocês praticarem encontrar a raiz desses números com aproximação até o décimo, apenas com a casa decimal, e não com várias casas decimais, como o livro colocou aqui, ó. Mas ele colocou como exemplo bom mesmo, que ele colocou até o milésimo. E aqui, anteriormente, ele tinha colocado até 1,41 até décimo. E 1,4 até... Não, aqui até centésimo, 1,4 até décimo. Então, deixa eu escolher aqui os exercícios para vocês praticarem mais isso aqui, que a gente vai usar quando chegar lá em outros conteúdos. Agora dá para fazer essa página toda, certo? Inclusive, tem duas questões aqui bastante simples, certo? A questão 11 e 12, você vai utilizar a calculadora, certo? Pode sim utilizar a calculadora como forma de verificar o que você está fazendo, se está correto. Não na prova, né? Estou dizendo aqui, certo? No exercício. Então, a página de casa é a página 19. Deixa eu só anotar aqui, viu, gente? Anotem aí, pergunte alguma coisa. A página de casa é a página inteira, a página 19. Eu tinha colocado só a questão 9 para vocês praticarem. Só a questão 9 eu tinha colocado. Agora dá para fazer tudo. Certo? Porque aí eu expliquei a questão dos centésimos. Dá para fazer. Onde tiver esse símbolozinho aqui, pode sim usar a calculadora, na questão 11 e 12, certo? Onde não tiver, aí vocês vão fazendo os cálculos. Por exemplo, essa questão 7, vou orientar aqui porque tem exercíciozinho que é mais complicado mesmo. Na questão 7, em quais números inteiros consecutivos fica cada uma dessas raízes? Então, aqui você ia fazer aquela tabelinha dos quadrados perfeitos e ia ver onde é que está a raiz quadrada de 10, certo? Se está aí, no caso, você ia verificar onde está entre um número e outro. E aqui na questão 8 é só questão de exemplos. Aqui na letra L, que é um número inteiro que não é um número natural. Por exemplo, o número menos 5, ele é um número inteiro, mas ele não é natural. Então, você já teria aqui a 8 letra A. A resposta, né? Aí vocês tentam fazer o restante agora. Na 9, sim, na 9 foi a que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Como exercício para praticar para o teste. Aqui vocês vão tentar encontrar a raiz de 7. Não basta só colocar o resultado, gente. Você tem que fazer o cálculo da raiz aproximada que você encontrou, para mostrar que chega próximo de 7, tá certo? Na questão 9, só o cálculo de resposta. Aí não deixem de postar lá no Google Sala de Aula, porque está valendo ponto da nota qualitativa. A 10 é a mesma coisa da 9. Você vai encontrar a raiz de 8 e a raiz de 20. Mas sendo que aqui é com aproximação para o centésimo. Dá um pouco mais de trabalho, porque você vai usar duas casas decimais. Certo? Mas primeiro encontra a primeira casa, depois vai testando a segunda casa. E a 11 e a 12 é mais fácil que utilizando a calculadora. Agora eu vou para a próxima página, página 20. Deixa eu olhar aqui a página 20. Mas dá para fazer. A 16, não preciso, porque é em dupla. A questão 16.
Aí o que eu tinha feito? Eu tinha pedido para vocês fazerem a questão 14. Inclusive, ó, se você fizer essa questão 14, você fez a questão 14, você encontraria as raízes, tipo, pela decomposição em fatores primos, que foi aquela outra parte inicial, né? Que dá um pouquinho mais de trabalho, mas você encontraria a letra A aqui, ó. Raiz quadrada de 441. Aí você me mostraria essa fatoração aqui. Através da fatoração, aí você encontra a raiz de 441. Mas antes de fazer a fatoração, tem que fazer a decomposição. E aí tem outros exemplos. Ó. Através desses outros exemplos, você vai dizer o resultado da raiz quadrada. Se ela for exata, é racional. Se ela não for exata, ou seja, se sobrar raiz no resultado, ela é irracional. Tá bom? Então, dá para vocês fazerem aqui a questão 13. A 13 usa até a calculadora. Quando tiver esse símbolozinho, pode usar. Que é o perímetro do terreno aqui. Aí, veja bem, para encontrar o perímetro do terreno, na questão 13, viu, gente? Eu estou explicando para vocês fazer essa atividade e postar lá no Google Sala de Aula. A questão 13, você vai extrair a raiz de 90 através da calculadora. Quando você extrai o valor da raiz, você encontra o lado desse terreno. O terreno tem uma forma de um quadrado, então tem 4 lados iguais. Encontrando o lado, que você vai encontrar através da calculadora, que aqui pode usar na questão 13, aí você encontra o perímetro, porque o perímetro vai ser a soma do lado. Então, encontrando o lado, você soma esse, mais esse, mais esse, mais esse. Os 4 lados já é o valor do perímetro. E a questão 14 eu já tinha passado, né? Que é para você fazer a decomposição, tá? Pronto, aí, para não ficar tantas, a questão 15 e 16 não tem necessidade, porque essa daqui é em dupla, e essa daqui é só explicando como é que você usa a calculadora, tá bom? Não é que precisa não, tá? Essa aqui é 15 e 16. Então, para casa, é a página 19 e 20. Página 19 e 20. Aí, sendo que na 20, não precisa nem a 14, não precisa nem a 15, nem a 16. Certo? Não deixem nenhum de fazer, senão não consegue aprender. A questão do 9º ano, você fazendo cursando bem. Deixa eu voltar aqui, ó. Peraí que a gente volta com isso. Deixa eu só conversar um pouquinho com vocês, antes da gente voltar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Ali foi o cálculo que a gente fez da raiz de 2. Na questão de matemática, eu creio que também das outras disciplinas, você se esforçando, né, tentando aprender bem direitinho, tirando as dúvidas, fazendo os exercícios, você vai fazer um primeiro ano bem tranquilo, porque os assuntos do primeiro, de matemática, né, estou falando especificamente de matemática, os assuntos do primeiro ano de matemática são os mesmos do 9º ano. Se você ver direitinho, quando chegar no primeiro ano que vem, vocês vão observar que são os mesmos assuntos, apenas com eles acrescentam alguma coisa, algum tópico a mais dos assuntos, certo? Então, vamos fazer um bom 9º ano na questão dessa parte, das outras disciplinas também, né? Mas eu estou se referindo à matemática, porque aí vocês não vão ter tanta dificuldade em matemática, se praticarem bem e desenvolver, certo? E aí já vão estar preparados para fazer um Enem, né? Uma prova do Enem, que ela exige muito da parte de matemática. Você fazendo o 9º, vai fazer um bom primeiro ano. Um primeiro ano tranquilo com relação à matemática. Só vai acrescentar algumas coisinhas. Eu vou voltar aqui para o livro, tá bom? A gente vê a próxima página. Mas a atividade de casa foi só essas que eu já falei. Página 19, a concluir a página toda.
e página 20, com exceção da questão 15 e 16. Aí eu vou iniciar aqui um outro tópico, mas nesse outro tópico não. Só vou iniciar. Volta aqui, ó. Então, aí, ó, para quem está com o livro é página 22 agora, certo? Essas outras partes aqui é tudo questão de as páginas que vem antes. Isso aqui foi dado em casa, né? Essa página aqui de segmentos é tudo uma questão de leitura, é um complemento, mas isso aí a gente vai ver depois lá na frente. Agora o tópico que interessa para a gente é esse aqui, ó, conjunto dos números reais, certo? Então, relembrando, vimos os conjuntos dos números naturais, que são números positivos. Isso aí fica uma repetição, né? O conjunto dos números inteiros, que são positivos e negativos. O conjunto dos racionais, que são números escritos em forma de fração, mas que também dentro dos números racionais a gente tem números inteiros, números naturais. Temos números decimais, números racionais, temos dízima periódica, certo? Aí, o último conjunto que vimos foi o conjunto dos irracionais, né? Foram aqueles números que têm vários dígitos, vários algarismos. O conjunto dos irracionais são os números com vírgula, ou seja, são números decimais, agora com infinitos algarismos. Inclusive, o número π é um número irracional, né? Que a gente tinha até feito umas aplicações de área de ciclo e comprimento de ciclo. Agora a gente vai conhecer o conjunto dos números reais, que ele é representado por essa letra R maiúscula. Certo? Então, aqui, ó, para definir o conjunto dos números reais, a gente vai fazer uma junção de dois conjuntos anteriores, que já conhecemos. Bom, então, se a gente reunir o conjunto dos racionais, que tem um símbolo Q maiúsculo, com o conjunto dos irracionais, que é um I, com esse tracinho aqui, se a gente reunir todos os números racionais com os irracionais, a gente obtém o conjunto dos números reais. Então, aqui do lado está representado nessa figura. A parte laranja representa infinitos números irracionais. E a parte rosa está representando os números racionais. Quando você junta esses dois conjuntos, ele forma os conjuntos reais, certo? Então, os reais é todos os números que já conhecemos até hoje. Tudo junto. É aquela história, todo junto e misturado. Os racionais com os irracionais. Então, vamos ver aqui essa observação aqui. E a gente vai só iniciar essa parte, viu? Dos reais. Agora, não deixem, tentem fazer, viu? A atividade de casa. Tentem fazer. Se tiver dúvida, tragam na próxima aula, certo? Porque o nono tem... a questão do nono tem bastante cálculozinho. Em algumas coisas é conceito, como esse aqui, mas outras tem cálculo mesmo. Tem bastante cálculo, mas dá para aprender e fazer um bom primeiro ano. Então, aqui, o conjunto dos reais, representado pela letra R maiúscula, é igual a... eu estou fazendo essa explicação aqui, tá bom? É igual ao conjunto dos racionais, esse U aqui chama união. Quando você une, né? No caso, você está unindo dois tipos de conjuntos, os racionais com os irracionais. Então, esse símbolo aqui, ele chama de união com. Lemos união com racionais. União com irracionais é igual aos reais. Aqui ele só representou os símbolos. Veja se tem dúvida até aqui nessa parte inicial dos conjuntos dos números reais. Perguntem, né? Não esqueçam de perguntar. Aí eu vou por esse próximo parágrafo aqui para explicar alguns exemplos, certo? Essa parte assim não tem cálculo. O que acontece aqui? Esse assunto aqui de reais é definição, certo? É definição e representação.
Então, vamos ver. Ele diz aqui que não existe um número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Você não vai encontrar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é racional ou é irracional, certo? Mas que a união dos dois é real, é o conjunto dos reais, que é o novo conjunto numérico que a gente está estudando esse ano. Essa é a novidade para o nono ano. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos? Raiz quadrada de 7, que a gente viu ainda agora, que eu falei, é um número real e irracional. Porque se você for extrair raiz quadrada de 7, vai dar um número decimal com infinitas casas. Mas a gente viu que a gente só vai trabalhar até os décimos, ou no máximo centésimo, né? De aproximações. Próximo exemplo aqui, ó. 4 sétimos. É um número racional. Que a gente já conhece, né? Porque é uma fração, certo? Uma fração é um número racional. O número menos 4, ele é um número real, mas é racional. Né? No caso, todos esses números aqui, esses exemplos, são números reais. Porque eles fazem parte do conjunto dos irracionais e dos racionais. Mas a gente está vendo especificamente cada exemplo de forma separada, né? O número menos 4, ele é racional, porque eu posso escrever menos 4 sobre 1. Posso escrever forma de fração. Esse número π aqui, ó, que eu disse que não esquecesse, inclusive caiu uma questão no teste, ó. Esse número π, que é esse símbolo aqui, é um número irracional, que a gente viu desde nas aulas passadas que ele é um número que tem infinitas casas decimais e ele é infinito. Ele tem infinitas... Ele é um número decimal e que é infinito. E que também ele foi encontrado através daquela questão, né? Da forma do comprimento, da circunferência. Né? Então, a gente usa ele mais como um símbolo, π aqui. E o valor dele é dado numa questão. Então, são 4 exemplos de números reais. Mas onde o π é irracional, o menos 4 é racional, a fração aqui é racional, e a raiz de 7, que não tem raiz exata, é irracional. Eu acho que eu vou terminar por aqui, nesse diagrama, viu? Aí na outra aula a gente continua e eu vejo se tem alguma coisa relacionada com um vídeo desse assunto. Vamos olhar aqui esse diagrama. Quando a gente fala diagrama, é essa representação em desenho aqui. Ó. Certo? O diagrama ao lado relaciona todos os conjuntos numéricos. Então, observem aqui, ó. Vou terminar por aqui, nessa parte aqui. Os conjuntos dos naturais, ele está aqui, ó. Certo? Está bem pequenininho, porque só são números positivos, incluindo zero. Sendo que a gente tem os inteiros, que é representado pela letra Z. Os conjuntos dos números inteiros, a parte azul. Sendo que o que acontece? Os naturais, ele está dentro dos inteiros, porque nos inteiros também tem positivo, certo? Então, por isso que ele está dentro desse retângulozinho azul. E os naturais e irracionais, eles estão contidos aqui dentro dos... Não, desculpa. Os naturais e os inteiros, eles estão contidos dentro dos racionais. Né? Porque a gente sabe que nos racionais tem números naturais, que podem ser escritos em forma de fração, e tem números inteiros, que são positivos e negativos, incluindo zero, que podemos escrever na forma de fração. Então, esses dois conjuntos aqui, naturais e inteiros, eles estão contidos dentro dos racionais. Do Q, né? Do símbolo Q. Aí, separando aqui esse tracejado, nesse diagramazinho, do outro lado a gente tem números irracionais, que não tem nada a ver com os racionais. Né? Então, quando a gente faz essa junção, se eu pegar os números racionais com os irracionais, eu tenho um conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é isso. É a reunião dos racionais com os irracionais. Certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto. Então, acho que a gente já está terminando a aula. Deixa eu só ver aqui, apresentar na aula.
Só um instante, viu? Vou ver. Vamos lá, não deve brotar aí. Só olhar aqui pelo. Fica melhor. Caio Gabriel. Caio Gabriel. Maria Ivone. Rebeca. Pergunte, viu, gente? Eu sei que vocês estão cansados das formas. Rebeca. Samanta. Peraí, só tem vocês hoje. Ok, Patrícia. Pronto, terminei. Terminou, né? Então, alunos, intervalo. Samanta tem atividade, tem muita gente aqui com atividade pendente. Veja lá no Google Sala de Aula, viu? Pronto, pode sair, intervalo. Pronto, gente. Bom fim de semana para todos vocês.